A minha história, eu vou ser bem breve, eu tenho um tempo já resumido aqui, né? Bem, beleza, vou acompanhar pelo relógio. Esses são os meus porquês, minha esposa, minha filha, né? Eu também me incluo no meu porquê, eu também quero. Eu sou um porquê, eu quero vencer, eu quero crescer. Então, vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem qual foi o processo que eu cheguei para passar aqui, para chegar aqui. E, gente, uma coisa que eu quero enfatizar e que eu fico muito tranquilo quando eu ouço, cada palestrante que já passou por aqui, cada imperial que eu ouço, eles dizem uma coisa muito incomum, que a vida deles foi difícil. A vida deles foi muito difícil no passado, passaram dificuldades, passaram fodas, passaram crises incríveis. E isso cria uma conexão muito grande comigo, porque eu também tive uma vida muito difícil. E se eles passaram e eles venceram com esse sistema, com esse produto, com essa empresa, eu também vou vencer e você que está assistindo também vai vencer. Não tenha dúvida. Tá bom, gente? Pessoal, eu moro no interior, numa cidade de 5 mil habitantes, não tem empresas, né? Tem uma fábrica a 15 quilômetros aqui só, é uma cidade pobre, rural. E claro, meu começo foi na roça, né? Trabalhei na roça, cortei cana e por aí vai. Um dia eu cansei, falei, não é isso que eu quero para mim, né? Eu tinha muita terra nessa época aí, né? Debaixo da unha. Muito, eu ia namorar, enfiava a mão no bolso, de vergonha, e eu falei, não, eu preciso melhorar isso aí. Não, não que seja vergonha de trabalhar na roça, não é isso, gente. Mas eu queria crescer, eu queria ter uma vida melhor. E entrei na usina, fui ser eletricista. E como eletricista, eu sofri alguns baques na minha vida, né? Que me fizeram pensar que eu precisava de algo melhor ainda, tá? Perdi dois amigos eletrocutados, enfim, né? Um caiu com o poste, depois chegou minha vez de cair com o poste também, né? Caí com o poste, só Deus maravilhoso para proteger a gente, e estou aqui hoje para contar essa história, né? Não aconteceu nada comigo, mas tive esse problema. E eu falei, eu não quero, eu preciso de algo maior para minha vida, melhor para minha vida, eu quero crescer, não estou bem. Consegui, através de um grande QI, né? Porque eu tenho um QI muito avançado, quem indica, uma indicação do amigo meu que me colocou no escritório. Eu falei, opa, aqui eu vou ficar. E, gente, não adianta, tradicional é tradicional, não tem mar de rosas. Lá também tive problema, um dia meu chefe falou, você tem que fazer faculdade, senão você está fora. Fui fazer faculdade, um dia ele falou assim, olha, o que você quer desse negócio, o crescimento seu aqui nessa empresa? Eu falei, eu quero sentar na sua cadeira. Tá, na minha inocência, eu queria que ele crescesse, né? Que ele fosse para supervisão e eu fosse ali. E ele acho que entendeu errado e de lá para cá, daquele dia, não tivemos mais um bom contato e na primeira oportunidade ele me mandou embora. E eu falei, não, chega, chega. Eu preciso crescer, eu quero ser empreendedor. Investi em quiosques daqui bom, tá? No ano que fez o maior frio da história, não deu certo. Olha aquela foto dos avestruzes. Oh, Jesus, um dia eu falei, você é criador de avestruz. Você é criador de avestruz. Não sei se alguém se identifica, né? Boi de asas. Falei, meu Deus, aqui que eu ajeito. Vendi tudo que eu tinha, arrumei um sócio e tínhamos lá 30 avestruzes. E, gente, tinha que alimentar com ração de cavalo, porque ração de avestruz estava muito caro. E depois pegou uma doença, começaram a morrer. E, gente, isso aqui foi me dando um desânimo. Eu já tinha investido muito e tinha que enterrar os bichos. Era uma coisa assim, enterrar uma geladeira, para vocês terem uma ideia. Sabe? Eu falei, não, não dá. Você quer me levar à falência. Resolvi montar um provedor de internet. Opa, Santa Ernestina, City, não tem internet. O pessoal era na discadona ainda, interurbano. Metemos um provedor de internet. Velho, 3 meses depois, IG e Telefônica, internet grátis. Meu investimento foi lá embaixo, tá? Não deu certo. Não tem uma escola de informática. Eu era o primeiro que chegava, o último que saía. E quando dividia, pagava todo mundo. Mal sobrava para a gente R$ 500. Eu tinha uma sócia, R$ 1.000. E, gente, mas eu queria ser empreendedor. Eu queria alguma coisa melhor para minha vida. Eu não me conformava com aquela vida. Tá? Se você não se conforma com a vida que você está levando hoje ainda, você que está começando esse negócio, tá? Fica tranquilo. Se conecta ao sistema, respeita o seu processo, que as coisas vão acontecer, tá? Me candidatei a vereador na minha cidade, dei 5 eleições, isso me ajudou muito a me desenvolver. Comecei cabeludo lá em 97, terminei já meio carequinha em 2016. Mas houve uma época na minha vida que eu tive um conflito de eu não saber o que eu era, eu não saber o que eu fazia. E aí me falaram que eu era profissional pato. Gente, o pato é um animal incrível, né? Ele voa, ele anda e ele nada. Mas já viram um pato correr? Ou voar, ou nadar? Faz tudo, né? Meia boca. E eu era esse tipo de profissional.
Eu não sabia se eu era instrutor da autoescola, não sabia se eu era professor de inglês, ou se eu representava uma empresa de colchões terapêuticos, ou se eu era vereador. Eu não sabia, teve uma época que eu fazia tanta coisa, saía às 6 horas da manhã, minha filha dormindo, chegava às 11 horas da noite, minha filha dormindo. Eu não sabia nem o que eu era. Aí eu falei, sou profissional pato. Comecei a pôr isso na minha cabeça, né? Mas eu sabia, lá no fundo, que eu merecia mais. Um dia me apresentaram uma empresa de marketing multinível, tá? Não estou aqui para falar de empresa, tá, gente? Mas eu estou aqui para falar para você que eu comecei fazendo marketing multinível com colchão terapêutico, tá? Tudo certo, o produto é bom, a empresa é boa, tá tudo certo, tá, galera? E eu não estou aqui para falar de empresa, estou aqui para falar para você que se você teve a felicidade, a bênção de começar fazendo marketing multinível aqui no Grupo Rinodê, você pulou lá na frente, você já começou na melhor empresa. Não é porque nós estamos, é porque é. De marketing multinível do Brasil, uma das maiores do mundo. Gente, porque fazer marketing multinível desse produto é difícil, tá? Precisava ter caminhonete, precisava ter carro. E eu aprendi a fazer marketing multinível com isso, tá bom? Mas, gente, eu sabia dos desafios. Produto valia R$ 8.000, produto de entrada, R$ 8.000. Para você ser um distribuidor, você precisava desembolsar R$ 8.000. Aqui, com R$ 2.200, você tira 3.650 em produtos e vai usar. Né? Pode revender os produtos, lá não podia, tinha que dormir no produto. A ativação, R$ 7.800, era uma ativação. Se você tivesse um bônus de R$ 1.000, 2, 3, não importa o valor, você tinha que se ativar com R$ 7.800 para ter bônus. Pessoal, aqui nós temos lá R$ 380 de ativação, tira tudo em sabonete, shampoo, perfume, coisa que você vai usar. Né? É irrisório a ativação, se você tem 1.000, 2.000, 5.000, você vai a ativação, pelo menos a mínima, já tem a sua bonificação. O produto tinha garantia de 15 anos, não tinha giro. Quer dizer, o Unilever não existia. Se eu vendesse um produto, se a minha rede vendesse, eu ia ter o Unilever daqui a 15 anos. Você entendeu as dificuldades? E eu trabalhei com isso e eu ganhei muito dinheiro com isso. Sim, ganhei. Só que eu tive uma infeliz ideia. A minha rede não ganhava. E uma época eu quis montar o meu negócio, ter a minha empresa. E aí, gente, aí as coisas complicaram, tá? Eu fiz um investimento de R$ 250.000, 52 equipamentos terapêuticos, né? Não tinha dinheiro, não tinha nome, tinha cheque. Fiz 25 cheques de, 100 mil, de R$ 10.000, né? Todo mês 10 mil caindo lá para pagar esse estoque que eu fiz. Chamei meus vendedores, tá aí, uma galera começou comigo. Essa foto depois vai se repetir, tá, gente? Que aí já é no livro deles, só tem essa foto deles. E comprei o carro, enfim, investi. Só que tem um problema, quando você é empresa. Hoje, nós temos uma empresa que faz todo o financeiro, uma logística, entrega produto prontinho, com tudo já pronto para você da franquia. Lá eu tinha que fazer tudo, a contabilidade, a tesouraria, compra, venda e pagamento e tudo, gente. E era um trabalho louco. E eu trabalhava com cheque, e isso, velho, é complicado. Ou seja, meus vendedores pegavam cheques do cliente, passavam para mim, eu passava para a fábrica, para poder comprar mais produtos. Só que os cheques voltavam, a fábrica vinha em mim me cobrar, eu ia nos meus vendedores e eles iam no cliente. Não tinha dinheiro o cliente. E você parcelava em 36 vezes, aí o cliente pagava uma, duas, não pagava mais, você não podia tirar o produto de volta. Não tem como. Uma vez tentei fazer isso, o cara aqui ia chamar a polícia. E aí, gente, comecei a perder o crédito, né? Aí eu comecei a pegar os meus cheques e trocar em agiotas. Até sábado passado, foi o Gustavo Nery que fez, ele comentou sobre a questão de, não, sábado retrasado, de agiotas e tal, velho. Eu sofri muito com isso. Eu trocava muito meus cheques lá para levantar dinheiro para ter crédito na fábrica. Enfim, sujei meu nome, sujei o nome da esposa. E aí, eu blindava meus vendedores ainda, sabe do quê? Sabe do que eu blindava eles? Da Rinodê. Falava, galera, nós representamos essa empresa terapêutica. Não cai na conversa desse pessoal que vende perfume, não, esse negócio de Rinodê, não, eu caio fora disso aí. Eu blindava eles, gente. Olha só que negócio, que ironia, né? Por isso que eu não julgo hoje, quando você mostra um plano para a pessoa, fala do Grupo Rinodê, as pessoas falam, eu conheço. Conhece nada. Eu não conhecia. Mas eu blindava eles. Ou seja, eu estava colocando coleira no elefante e levando ele para passear. Quem estava dando volta em quem? Eu estava querendo me enganar. E a empresa parou de me vender, porque os cheques voltavam, o cheque da Jota voltava, e eu tinha que levantar dinheiro. Fiquei doente, gente, fiquei doente. Comecei a cutucar a perna.
sabe? Começou a enferridar a minha perna. Toda, as duas. De tão nervoso, e a minha válvula de escape era a perna. Aí, quando já não tinha, não usava, podia mais usar bermuda, tão nervoso, e ia cobrar, o cara, não tem, a empresa está dando pressão, agiota, o vendedor que não... Bom, resumindo, comecei a mutilar a perna. Aí comecei a usar calça, para não cutucar mais a perna. Aí comecei a cutucar a cabeça. Aí começou a enfileirar tudo, comecei a usar boné. Aí comecei a cutucar o braço. Gente, aqui faz 37 graus. Aí começou a me surgir manchas, tipo vitiligo. Fui pro médico. Ele falou assim, cara, você anda muito estressado? Muito nervoso? Eu falei, não, doutor, imagina, acha, eu não estou nervoso, não estou estressado coisa nenhuma, não, eu estou bem, estou calmo. Gente, foi tenso, muito tenso. Minha filha, um dia, passando no corredor, eu sem dinheiro para pagar a moça que veio limpar minha casa, e eu, a mulher, né? E eu, na hora que eu vi, ela falei, poxa vida, se eu soubesse, eu falava para ela não vir. Sem dinheiro, acho que a mulher cobrava R$ 50, eu tinha 20, duro. Minha filha passou no corredor e falei, filha, Thaís, você tem um dinheirinho? Porque eu sabia que ela guardava dinheiro do meu sogro ali, que dava um presentinho para ela. Eu falei, pai, tem um pouquinho. Ela tinha R$ 28. E daí? Empresta pro pai. Deu R$ 48, fui no carro, peguei as moedinhas, tirou 50. Falei, ufa, tá pago. Era essa a situação. E aí, gente, o que eu fiz? Essa montana aí, falei, vou entregar, não adianta ficar com o carro e, né? O banco queria tomar? Tinha dois, na verdade. Dois carros. Em 2015, isso. Eu tinha um carro em 2014 e um de 2013. Sabe o que eu fiz? Entreguei a montana na empresa de colchão para abater os custos. O outro eu escondi num vizinho que tinha garagem fechada, amigo meu lá, para ninguém, o banco não tomar. E aí um outro amigo, por dó, falou assim, olha, Val, eu tenho um carro aqui, se quiser usar, tá, do meu tio, e você vai pagando conforme você pode, aí 100, 200, R$ 300 por mês. Eu falei, daí, quando fui ver o carro, era esse. Um Corcelzinho 74, um carro de 40 anos. Mas, enfim, gratidão, né? Era o que eu tinha para andar. Eu andava na rua, o pessoal falava, nossa, que carro é esse, Divaldo? Relíquia. Relíquia. Né? Tá lá na garagem, quando fica parado, dá uma voltinha. É nada, é o que eu tinha. Mas gratidão, tudo isso formou a pessoa que eu sou hoje. Eu precisei passar por isso. Se você está com vida difícil, agradeça, gratidão sempre. A bênção está por vir. Esse é o caminho, essa é a ferramenta, esse é o sistema. Gente, aí vem uma luz, aposentadoria. Ah, deu tempo, ufa, meu Deus. Isso 2015. Nós estamos em 2021, não saiu nada ainda. Entrei em 2015. Eu estou provando, faz 6 anos, que eu estou vivo. Vocês estão vendo, né? Que eu contribuí, foi descontado todo mês. Que eu tenho tempo de contribuição, pô, na carteira, tal dia que eu entrei, dia que eu parei. E que meu serviço era perigoso. Eletricista. Não veio, gente. Se você, meu Deus, é isso que a gente tem que abrir a mente das pessoas. Se eles estão ainda sonhando com a aposentadoria, meu Deus, para, velho. Sabe, as pessoas estão com uma venda, elas estão doentes, e a gente tem a injeção para eles. Mas a gente tem que ir lá mostrar, lá aplicar. Mas, quando você está no fundo do poço, sabe qual é a vantagem? Que você está no fundo do poço. Só tem luz olhando para cima. Agradecer a Deus, pedir a Deus, e Deus mandou um anjo. Caio. Gente, sabe quando o Caio veio aqui na minha casa? O Caio veio aqui na minha casa entre o Natal e o Ano Novo. Muitos estariam parados comemorando. O cara era duplo diamante na época. Ele veio aqui, ele estava trabalhando, me mostrou o plano. Gente, eu, de verdade, objeções ainda. Eu tive objeções. Falei que não sei o que lá, preciso ver, preciso pensar. Por isso que eu não. Hoje, quando as pessoas têm objeções, eu enfatizo, eu vou dar um treinamento sobre isso. Tá? Esse cara foi ninja. O cara que dorme no colchão e toma banho e escova os dentes. É outro negócio. Você pode fazer os dois. Comecei. Minha esposa não queria no começo, não viu o negócio, chegou aqui no final. Mas também não se opôs. E aí, gente, não tinha mais o que fazer. Sabe aquela frase? Para quem está se afogando, o jacaré vira toco? Era isso ou isso. O que eu fiz, pessoal? Então, gratidão ao Caio, Jennifer Webb. Chamei meus vendedores para o café da manhã. Falei, galera, lembra aquela empresa que eu privei vocês? Eu me enganei, eu errei. E eu vou começar minha vida nova aqui na empresa.
Ou vocês vão comigo, ou vocês fazem o que vocês quiserem, senão vai todo mundo passar fome, porque eu estou quebrando a empresa e vocês vão quebrar junto. Isso é um Titanic, não dá mais para suportar. Alguns falaram sim, 4 falaram sim, outros falaram não. Amém, a vida deles, tá bom? Não tinha dinheiro, não tinha tempo, não tinha perfil para esse negócio. Faz essa loucura, hein? E eu tô aqui hoje. Então, não desistam das pessoas que falam isso para você. Dá para reverter. E aí, gente, vem o trabalho, né? Plano. Plano todo dia. Ação cura o medo. Ação gera resultado. Na época das traduções, evento, apresentação lá no Mato Grosso do Sul. O Rodrigo está lá naquela foto, lá no cantinho, lá no fundão. Enfim, minha esposa comprou o combo dela, hoje é esmeralda na empresa. Bati diamante. O sucesso não resiste ao trabalho forte e árduo, tá? E aí, gente, o primeiro bônus meu de diamante, 9.428 em 87 dias. Eu precisava. Minha esposa passando no corredor, eu falei, Deise, vem cá, senta aqui. Olha que interessante. Bati diamante na Renaudet. Ah, é? O que é diamante? Eu nem fazia ideia. Eu só sabia que a coisa estava feia, porque cobrador, agiota, banco ligando. Eu virei o computador e falei, olha aqui, eu recebi esse bônus de 9.428. As pernas dela bambiou, ela sentou. Falou, o que você fez para ganhar esse bônus? Eu indiquei 4 amigos e ajudei, então, eu sou diamante, velho. Ela falou, foca nisso, você tem meu total apoio. E aí, gente, gratidão, Cruzeiro 2017, Cruzeiro 2018, Cruzeiro 2019, com a família, batemos Diamante Elite, duplo diamante, reconhecimento no palco para mais de 20 mil pessoas. Oh, meu Deus. Fomos para Cancún, Caio Web estava lá com a gente. Meu primeiro beijo internacional foi no Golfinho. Minha filha, cara, aquela garotinha me emprestou moedinhas. Desculpa. Vamos lá. Nadando com os golfinhos. Velho. Vale a pena fazer isso com força. Bom, vamos lá. Do Corcelzinho, uma câmera de gabine dupla. Esse foi o presente que eu me dei para minha esposa. Fizemos DTT, um curso que mudou nossa vida. Estou aqui hoje, né, vestindo essa camisa com muita gratidão. E aí, gente, Diamante Elite à vista, né? O Allianz Parque, eu já determinei, coloquei no meu quadro visão, e isso vai ser o nosso futuro em nome de Jesus. Tá bom, pessoal? Essa é a minha história.